Portanto, amados irmãos, aqueles três inimigos de Deus, os três inimigos da reconstrução, os três inimigos que estavam contra Neemias, se uniram para destruir. E por que você não se une com a sua esposa ou com o seu esposo para construir algo grande e que glorificará o nome do Senhor? Pense nisso. Olá, a paz do Senhor Jesus para você que me assiste. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal e hoje nós iremos falar de um tema super importante, ou seja, o porquê que algumas coisas não estão dando certo na sua vida. Claro que para isso nós devemos analisar o texto lá em Amós, no capítulo 3, no verso 3. Mas antes de nós refletir sobre essa passagem tão importante, eu quero te fazer uma pergunta. Você já conviveu ou convive com pessoas negativas ou com uma pessoa negativa que só puxa você para baixo? Ou seja, uma pessoa que ao invés de criar solução, cria impedimento? Pois bem, é muito difícil nós alcançarmos os nossos objetivos, alcançarmos o propósito de Deus no meio desse conflito, desta confusão, até porque muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós damos legalidade para que o espírito de confusão e contenda entre em nossas vidas, na vida da nossa família, do nosso casamento, até mesmo da nossa parceria, né? Quando nós somos sócios dentro de uma empresa, se não haver comunhão, tudo vai para o chão. A Bíblia vai dizer, lá em Amós, no capítulo 3, no verso 3, diz assim: como dois poderão andar juntos se um não estiver de acordo? É difícil um casamento dar certo se um não quiser. É muito difícil, muitas vezes a mulher, ela ora, ela jejua, ela faz campanha, ela é uma pessoa que deixa a sua casa impecável, ela deixa a roupa, né, do esposo, das crianças, tudo impecável. É uma mulher, segundo Provérbios 31, aquela mulher virtuosa. Porém, o homem é rinchoso, o homem é carne de pescoço, é uma pessoa que não colabora e vice-versa. Tem mulher também que o homem é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que tem o seu coração nas coisas do Senhor, mas ela, infelizmente, não tem o seu coração alinhado ao propósito do esposo. E é por isso que algumas coisas não dão certo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 16, verso 8, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, eu tenho estudado já há quase 2 anos sobre os casais que prosperam juntos. Eu estou assistindo há mais de um ano casais que viajam juntos, casais que viajam em motorhome, e eu fico observando ali que são casais que não cultivam nenhum tipo de religião, e muitas das vezes, né, nem cristãos são, mas a comunhão, a união, a harmonia, o amor, a integração, o afeto, sabe, a cumplicidade faz com que eles prosperem. Amados, Deus nos chamou para prosperar, e se a sua vida, se o seu casamento, se a sua família não está prosperando, não está se desenvolvendo, tem alguma coisa errada. A nossa diretora da nossa escola, a Franciele, quando ela faz reunião conosco, né, reunião de professores, ela usa um termo muito importante. Ela fala assim, correção de rota. Gente, se alguma coisa não está funcionando em sala de aula, né, com o aluno, mude a sua metodologia, mude a dinâmica de ensinar, faça uma correção de rota, porque o seu percurso pode estar errado. Então, isso é importante, irmãos, nós termos consciência de que muitas das vezes é hora de corrigir a nossa rota. Amados, muitos casais ficam se gladiando, sabe? Dão espaço para contenda, e é isso que o diabo quer. Roubar, né? Matar, destruir. Porque o inimigo, irmãos, olha só, o inimigo, ele tem estratégia para combater, para destruir o crente. Lembra lá de Neemias? Neemias queria reconstruir, ou seja,
trabalhar naquilo que estava destruído. Os três inimigos queriam que impedir a reconstrução. Aparece ali Sambalá, que era uma espécie de governador de Samaria, um povo inimigo dos judeus. Depois vai aparecer Tobias, né, o amonita, né, um oficial ali da corte também, né? E também Gesem, um árabe, um negociante, um comerciante. Eles não tinham comunhão, eles não se conheciam, eles não tinham integração de amizade. Você acha mesmo que Satanás quer ver você feliz? Quer ver você alegre, dando sorrisos? Muito pelo contrário. Ele vai enviar pessoas no Facebook para poder tirar a sua paz. Ele vai enviar pessoas no Instagram. Ele vai enviar pessoas que você não tem comunhão com elas para poder romper a sua comunhão com Cristo. Estragar o seu casamento, estragar o seu namoro, estragar o seu noivado, estragar a sua comunhão. Porque é para isso que o diabo veio, para matar, roubar e destruir. E para destruir, eles se unem, eles se juntam. Quantas vezes pessoas não já se uniram para tentar destruir o seu casamento, tentar destruir a sua família? Irmãos, foi assim com Jesus, né? Caifás, juntamente com os demais sacerdotes ali, enfurecidos contra Jesus, eles se uniram, criaram um complô. Para quê? Para crucificar Jesus. Amados, da mesma forma que o diabo ele trabalha com estratégia para destruir os filhos de Deus, você tem que ter a sensibilidade de vigiar, primeiramente orar, vigiar e identificar quando demônios, quando o inimigo de Deus está trabalhando para nos destruir. Então, irmãos, quando nós abrimos espaço, damos oportunidade para o diabo agir nas nossas vidas, nós estamos dando legalidade para ele entrar e trabalhar nas nossas vidas. E o resultado do trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. No entanto, aqueles três, eles não eram amigos, mas eles se juntaram para poder tentar destruir, tentar impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ou seja, tentaram impedir um homem de Deus de trabalhar. No entanto, eles esqueceram que Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta prosperará contra o servo do Senhor. E por que você não se une com a sua esposa ou com o seu esposo para construir algo grande e que glorificará o nome do Senhor? Pense nisso. A Bíblia vai dizer em Salmos de número 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. E por que muitas das vezes Satanás não quer ver um casal em comunhão? Não quer ver um casal viajando? Não quer ver um casal hospedado num hotel, numa pousada? Não quer ver um casal, por exemplo, no parque se divertindo? Não quer ver um casal dentro da igreja louvando? Ou até mesmo, né, ali cultuando junto? Você pode ver que hoje, muitas das vezes, nós temos uma mulher que é crente demais e um homem que é crente de menos. Que nem na igreja ele vai. Ou vice-versa. Nós temos homens que são chamados por Deus, mas a mulher, ela não tem o coração na obra de Deus. Amados, quando só um rema a canoa, ela fica girando, ela fica dando volta, né? Ela fica dando volta, não chega a lugar nenhum. Mas quando os dois remam, né? Os dois remam na mesma cadência, um rema de um lado, outro rema de outro, os objetivos são alcançados, o propósito do Senhor são alcançados. Porque tem muitas pessoas trocando a proposta pelo propósito. A proposta, ela é passageira e muitas vezes pode levar o homem à ruína, mas o propósito de Deus, ele leva o homem o quê? Aquilo que é do Senhor, aquilo que vem de Deus, porque até porque a Bíblia vai dizer lá em Jó 42, verso 2, que os propósitos, que os pensamentos do Senhor não podem ser frustrados. E eu quero aqui te fazer essa pergunta: qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para você? Prospere, alinhado ao propósito de Deus. Senta com as pessoas que você vive, se é a sua esposa, o teu marido, sentem, tracem uma rota, criem uma meta, um objetivo de onde vocês querem chegar.
e vocês vão conseguir alcançar aquilo que Deus prometeu na vida de vocês. Até porque a palavra de Deus vai dizer lá em Números, Números 23, verso 19, que Deus, ele não é homem para mentir. Muitas das vezes o ser humano, ele mente para nós. Tem pessoas que pela manhã fala que nos ama e à tarde nos odeia. Mas Deus não, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Ele cumpre a promessa que ele te prometeu. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei se você tem levado uma vida sem alegria, sem propósito, sabe? Sem felicidade, sem realizações. Eu quero te dizer aqui, no nome de Jesus, é tempo, chegou o momento de você corrigir a sua rota. Chegou o momento de você fazer uma correção de rota e caminhar em direção àquilo que Deus preparou para você. Porque Deus tem algo novo para você viver. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus proteja, cubra com o teu sangue o teu casamento, a tua casa, a tua família, as tuas empresas, o teu ministério, os teus negócios e que tudo corra bem para você em nome de Jesus.